O jogo, Elisa, tua análise tática aí do Fla-Flu de ontem, que você falou que fez uma análise, preparou uma análise robusta aqui, tô ansioso pra ouvir. Não, cara, porque assim, até por questão de limitação, né, do elenco, né, o nosso adversário jogou de uma maneira bem diferente e bem curiosa. O Flamengo praticamente no primeiro tempo jogou sem atacante, né? Os dois pontas, que seriam os dois atacantes, em tese a escalação era com o Losango, os dois pontos que seriam atacantes viravam ponto, o Arrascaeta ficava flutuando e não tinha ninguém enfiado entre os zagueiros. E eles fazem gol com 5 minutos, 10? né? Não, 5. Foi 5 minutos? Foi 5 minutos. 5, 6 minutos de jogo. 5, 6 minutos de jogo, sai o gol. Infelizmente, numa falha do nosso ídolo Fábio, que tem crédito pra cacete, não vou ficar aqui batendo no Fábio porque não cabe, né? E isso acaba favorecendo a estratégia deles, que era realmente ter posse de bola, segurar ali o jogo na faixa central. Às vezes ali você tinha o Plata tentando entrar para fazer um falso 9 ali entre os zagueiros, Percebi. mas sem muito sucesso. A verdade é que, mesmo com o controle do jogo, a não ser com um chute de fora, o Flamengo não incomodou tanto. Muita gente criticando o Ignacio, que individualmente foi mal, mas eu achei a linha de defesa do Fluminense bem segura, né, durante o jogo, apesar dos pesares, né? A gente, depois dos 10 minutos, o bloco alto, a marcação alta, nossa, ela encaixa, né? E aí a gente tem o nosso melhor momento do jogo. De 12, 13 minutos até os 40, o Fluminense é melhor no jogo, tanto é que acaba o primeiro tempo e a minha análise é positiva. Para mim, o Fluminense, apesar ali que nos últimos 5 minutos o Flamengo deu um abafa, o Fluminense termina o primeiro tempo melhor. Só que entra o jogo de xadrez dos treinadores. E o Felipe Luiz ganhou o jogo no vestiário. O Felipe Luiz estava com uma saída de jogo apoiada, que nitidamente o Fluminense fez a leitura, encaixou a marcação e tomamos o controle do jogo. O Felipe Luiz mudou o modus operandi da saída de bola do Flamengo. De maneira que ele passou a priorizar a superioridade numérica. Mano Menezes, por característica, ele prende a linha de 4 defensores, os 2 zagueiros e os 2 laterais. Então, logo, ele vai apertar a sua saída de bola com no máximo 6 jogadores. Isso quando sobe os 6. O que o Felipe fez? Ele alinhou com o time e fez uma sincronia, de fato. Desceu 4 para apertar a marcação, então vamos 5 fazer a saída, 6. Desceu 6 para fazer a saída, então a gente vai fazer a saída com 8. Ele priorizou a superioridade numérica na saída de bola e com isso o nosso bloco alto parou de funcionar. E aí o Flamengo teve o controle total do segundo tempo. O Júlio Toldo, nosso membro, a gente estava debatendo hoje mais cedo, e ele tocou nesse o Flamengo dominou o meio do campo. Muito por conta dessa questão. A partir do momento que você sobe de forma desordenada e você não consegue ter êxito na marcação-pressão, se a sua linha de defesa está fixa, meu amigo, e o adversário quebra essa primeira linha, meu camarada, você está dando no mínimo 40 metros para o adversário trabalhar. E aí a gente viu, não que justifique os 7 cartões, mas aí você viu o Canóbio, Arias, fazer falta torta e direito. O próprio Martinelli, Otávio. Por quê? Tava sempre correndo atrás dos caras, porque subia, eles saíam, você tinha que recompor. A linha de defesa fixa, você vinha para matar a jogada, porque a partir do momento que você quebra, ficou 3-4. O time do Flamengo subia inteiro, em superioridade, assim como estava na saída de bola. Ou seja, no jogo de xadrez, infelizmente, Felipe Luiz deu um nó tático no Mano, o Mano ficou totalmente perdido, e o segundo tempo foi inteiro dos caras e a vitória foi muito merecida. É isso aí. Elias, só chega um pouquinho pra cá, só por causa da Caio. Assim, o Elias já fez um resumo maço do jogo, né? Então, assim, eu não vou ter muito a acrescentar, mas eu acho que... Né? O cara já fala tudo, não precisa falar nada. Vamos lá, já fez análise, vambora. Mas assim, eu concordo com ele, basicamente tudo. Mas os pontos que eu quero, então, reforçar, ele já falou muita coisa também que eu ia falar, mas é a questão do controle realmente do Flamengo, né? Claro que eles não dominaram o jogo 100% do jogo, como ele falou, no final do primeiro tempo ali, né, mais ou menos metade do primeiro tempo, a gente teve um bom desempenho. E no segundo tempo, realmente, a gente caiu e eles controlaram 100% do jogo. E assim, a gente pode... outro ponto, né, que me chamou muita atenção foi a questão da sensação, né, e do que estava acontecendo também na realidade, né, que a cada jogador, a cada bola que o Fluminense tinha, um jogador estava com a bola, a gente via pelo menos 3 jogadores do Flamengo.
marcando um jogador do Fluminense. A sensação é que estava realmente o Flamengo jogando com 15 jogadores. Porque o tempo todo estava, uma correria o tempo todo. E assim, o nosso time muito lento, a saída de bola muito lenta, a transição lenta. Muito estático, né, cara? Muito estático. Você via muitas vezes o Thiago Silva, que até, de certa forma, pra mim, teve uma atuação bastante razoável, Jogou né? bem. Então, assim, mas o tempo todo ele com a bola parada ali, esperando, o que eu faço agora? Eu toco pra ali, toco pra cá. Então, assim, e muito também do papel, a postura do time. O que você falou, Elias, a questão das substituições, eu vou querer falar sobre isso também, né? Uma a uma, com relação a isso, que pra mim o Mano Menezes foi terrível com basicamente todas as substituições. Então, assim, eu acho que tem muita coisa pra gente falar. Vamos evoluindo aí durante a nossa mesa. Contigo, Ivo. Cara, tu falou do Mano Menezes. A galera que me conhece há mais tempo, eu faço parte de um grupo, uma galera que é off-Rio, que torce pra vários times, né? Tem Cruzeirense, Atleticano, São Paulino, corintiano. Quando o Mano Menezes chegou no Fluminense, o meu colega corintiano Maurício, mandar um abraço pro Maurício aqui. Maurício, tamo junto, irmão. Ele falou pra mim, cara, o Mano é o cara certo pra tirar vocês da situação que vocês estão no Brasileiro. Ele vai conseguir tirar, dito e feito. Ele tirou o Fluminense da situação que a gente estava, que era a lanterna do Campeonato Brasileiro. 6 pontos do vice-lanterna, né? A situação pavorosa. Só que ele falou pra mim uma parada que é verdade, e a gente hoje vê isso. Cada substituição que o Mano faz, ele ajeita o time, só que nas substituições que ele faz, ele consegue cagar a porra toda. Aí ele vai e tenta consertar as cagadas que ele fez. Por exemplo, ele jogou o John Arias ontem, de novo na ponta. Cara, a gente tá sem o Ganso. O John Arias tem que ser, no meu modo de ver, eu já falei isso aqui várias vezes, o Arias tem que ser o nosso meio de campo. O Fluminense é cheio de ponta. Cheio de ponta. Caraca, você tira o Ganso do Arias do meio pra jogar ele na ponta, pra depois você jogar ele no meio de novo e botar um ponta. Cara, isso não existe, irmão. A gente acaba queimando até substituição com isso, né? Falou ele. Não, assim, eu venho falando isso há muito tempo, né, com relação ao John Arias jogar no meio. Eu sei que ele rende muito mais jogando aberto pelo lado direito, eu sei disso. Só que ele rende também muito mais do que qualquer um jogador que a gente tem disponível hoje no meio de campo. É emergencial até. Exatamente. Então, assim, é uma pergunta que eu faço até pro Elias, né, com relação a isso. Acho que a gente pode falar um pouquinho das substituições já, ô Márcio? Não, dá um tempinho. Não, então, mas é isso. Com relação ao Arias, é esse ponto. E assim, o Arias foi um jogador que até ele correu o campo inteiro. Ele correu o campo todo. Eu acho que no final nem ele sabia mais onde mas estava chegou jogando. uma hora que... De tanto que o Mano mexeu nele. Ele ficou perdido, O Mano exatamente. ficou totalmente perdido. Mas acho que quando a gente for falar das substituições, ponto a ponto, a gente vai detalhar melhor isso. Teve alguém que comentou aqui, cara, desculpa, eu perdi o comentário. Eu acho que foi o Aaron Prazeres, né, que ele comentou aqui que a gente... foi ele mesmo, que comentou que a gente tinha perdido o meio de campo no jogo de ontem. Cara, perdemos o meio de campo e uma coisa que a gente tava conversando, eu vi o jogo com fita ontem, né, e o Márcio viu com o Caio. Cara, parecia que cada jogador do Flamengo tinha um jogador a mais em cada posição do campo. Eu acabei de falar O Fluminense, três então, jogadores não, exato, pra um mas jogador, o Fluminense, eu acho que foi até o Lessa que falou isso hoje, parece que os jogadores não tinham noção do jogo que eles estavam jogando, né, que era um Fla-Flu, uma final de campeonato carioca. Cara, eu discordo de muita gente que falou que achou que o Fluminense jogou bem no primeiro tempo. Irmão, minha opinião, discordo. O Fluminense só jogou os 15 minutos finais da partida. Que foi naquela hora que a gente tava naquele abafa pra fazer o gol, né? Que acabou, graças a Deus, saiu no gol do Keno, né? Que deixou a gente vivo, né? E a gente poderia ter empatado o jogo. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, com certeza a gente tinha empatado. O Riquelme entrou muito bem na partida. Entrou muito. A gente vai entrar nesse assunto, vamos entrar. Mas eu só quero concluir aqui o seguinte: no meu modo de ver, parece que faltou vontade também dos jogadores. Porra, cara, cada dividida dos jogadores do Flamengo, os caras ganhavam cada dividida, ganhava no alto, ganhava no baixo. Mas, assim... superação numérica. Não, mas eu ia falar sobre isso. Por que vocês estão com essa sensação de que havia sempre 2 jogadores do Flamengo em volta do jogador do Fluminense? O nome disso é compactação, gente. Tinha pouco espaço entre a linha. O Fluminense não tinha espaço para trabalhar. Tanto é que eu faço até uma anotação na minha análise, no segundo tempo, que eu chego a falar que o Fluminense, em dado momento, tenta fazer a saída curta e não consegue. O Fluminense ele foi sufocado com e sem bola. Por quê? O Flamengo estava compacto, estava com pouco espaço entre as linhas. E a gente errando na marcação da saída de bola deles no segundo tempo, o time estava espaçado. O time estava espaçado em todos os sentidos. Tanto em profundidade quanto em... Mas você acha que a gente se comportou dessa maneira
Por que motivo, assim, especificamente? Pelo perfil dos jogadores que entraram? Você acha que o Fluminense deveria ter tentado com outro jogador no jogo de ontem? O que tu acha, Elias? Não, cara, eu acho assim que no primeiro tempo, o Mano, tanto é que a gente acerta a marcação e, assim, o Ivo fala que acha que não jogou bem. Eu até, em parte, eu concordo com o Ivo, porque quando eu falo que o Fluminense foi melhor no jogo, não quer dizer, naquele momento, não quer dizer que o Fluminense foi bem. Sim. E aí entra também uma questão direcionada ao Flamengo, porque eu tô vendo muita gente da mídia tradicional colocar como se fosse um amasso. E, assim, o Flamengo foi muito melhor no segundo tempo. Mas o Flamengo agrediu muito pouco o Fluminense. Assim como o Fluminense também agrediu muito pouco o Flamengo quando teve o controle do jogo. Então, assim, a massa é 30 chutes no gol, gente. Fábio fazendo milagre toda hora. Não aconteceu isso. Teve um momento Nenhum dos dois criaram muito. Os números foram muito equilibrados. Foi pegado, foi um bom jogo, porque foi um Fla-Flu. Mas, como eu te falei, o que explica o controle do Flamengo é a parte tática do jogo. Mas se você for olhar os números... os números foram bem equilibrados. Os números foram equilibrados. Mas assim, muitos estão falando isso por causa aqueles primeiros 30 minutos do segundo tempo, que o Flamengo chegou a ter quase 80% de posse de bola. Entendeu? Não foi um amasso, mas foi um domínio absurdo. O Fluminense poderia ter tomado terceiro gol ali e acabado o jogo ali. Entra a questão da parte tática. Isso. Como eu falei, como eu destaquei, os atacantes, nossa linha de frente toda fazendo muita falta. Isso aí é falta tática, pô. Falta do jogo. E aí entra também, no caso do time do Flamengo, o Flamengo tem um jogador que é o Gerson, que ele é um cara técnico, forte, veloz, e ele faz a dobra ali com o Wesley. É um terror aquilo ali, se você não conseguir marcar aquilo ali. Agora, falando do jogo, assim, em cima, o jogo foi muito alterado por causa da falha do Fábio. Você tem, em 2 lances, 2 jogadores que a gente elogia aqui, estão com crédito absurdo, cara. Eu não vou criticar o Fábio por causa da falha de ontem, mas ele falhou. E você já quebra, você começar perdendo para um time que tem um domínio de jogo, uma posse de bola muito grande, e para completar, num lance capital, que acho que foi os 35 do segundo tempo, o Arias, aquele bate-rebate, me fica de frente. Eu não sei porque ele não dominou de direita e bateu de direita. O lado direito estava todo aberto para ele. Ele ajeitou para canhota e mandou a bola na trave. E aquilo ali, eu comentei com o Caio na hora, a gente não se perde um gol desse num jogo desse, tão difícil, tão duro, né? Com o time querendo muito, como o time do Flamengo estava querendo muito. O Flamengo entrou querendo muito jogar ontem. Né? Inclusive o Arias foi caçado o jogo todo mais uma vez. Eram sempre 2, 3 conivência da arbitragem. Né? Você olhando o jogo dali onde a gente estava, né, o Caio, principalmente no primeiro tempo, você viu o corredor que o Felipe Luiz deixava pro Guga aí. Podia deixar ninguém. O Guga ia, chegava no meio de campo e voltava com a bola. E o que reforça que o papel do Felipe Luiz nesse sistema, né, do Flamengo é que ele sabia que o Guga não é um jogador que chega na linha de fundo pra cruzar, então dane-se, deixa o corredor aqui, que ele não vai se aprofundar mesmo. A natureza marca. E a gente incomodados, né, com isso. Né? Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.